Olá, gente! Olá, fera! A gente está aqui hoje para uma aula de biologia. Meu nome é Shirlane Castro, eu sou professora de biologia e a gente vai falar sobre célula, citologia. Aquele assunto básico que a gente precisa para ver todos os outros assuntos da biologia. Mas antes da gente começar a brincadeira, roda a vinheta. Hoje a gente vai falar sobre o assunto que é um assunto que puxa todos os outros aí dentro da biologia, que é a citologia. Dentro da citologia a gente começa lá no histórico, né? Quando surgiu as lentes, afinal a célula é a menor unidade funcional do ser vivo. Então, antes de se descobrir a célula, precisava se descobrir as lentes de aumento. E aí Leeuwenhoek, ele fez um microscópio primitivo, um microscópio simples e começou a descobrir os micro-organismos, né? As estruturas microscópicas. Até que Hooke, olhando nesse microscópio uma cortiça, começou a ver que aquela estrutura tinha buracos, que ele chamou de célula. E, na verdade, ele chamou de célula e depois célula. Né? Até que se descobriu que aquela cortiça era um tecido morto e que ali naquele local onde tinha um buraco, ele era preenchido de substâncias, né? E aí ele descobriu que a célula é a menor unidade que funciona do ser vivo. A partir daí surgiu a teoria celular. O que diz a teoria celular? A teoria celular, ela diz que o organismo ele só é considerado vivo se tiver célula. Se não tiver célula, não é considerado organismo vivo. E para que ele seja um organismo, né, seja vivo, tem que surgir a partir de outra célula. E hoje, todos os organismos eles são classificados dentro dessa teoria. Só é considerado organismo vivo se tiver célula. E aí a gente entra no vírus. O vírus, por exemplo, o vírus é um organismo que é considerado acelular. Ele não tem célula, logo não tem uma classificação. Existe aí uma discussão ainda entre a ciência, vírus é vivo ou não é vivo? Alguns cientistas, algumas correntes falam que o vírus ele é sim, porque ele tem maquinário de DNA e RNA. Outros dizem que não tem célula, ele precisa parasitar uma célula para viver, então não é organismo. Não esquece, fera, de relembrar todas as estruturas do vírus, beleza? Outro ponto que a gente deve ficar super atento na questão da citologia são os tipos celulares, tá? O que é uma célula procarionte, o que é uma célula eucarionte? Uma célula procarionte é aquela célula simples, né, primitiva, que não tem estruturas membranosas, não tem estruturas que vão desempenhar funções ali na célula. A célula procarionte, todo o conteúdo nuclear dela é separado, é disperso, na verdade, é misturado, né, no citoplasma. Não tem aquela célula ali, não tem aquela membrana do núcleo separando, né? Isso é uma célula procarionte. Os representantes do tipo celular procarionte hoje são as bactérias, as cianobactérias e as árqueas, beleza? Outra coisa que tem que ficar atento, célula eucarionte, diferença, né? Procarionte não tem núcleo disperso, não tem a membrana lá separando o conteúdo do núcleo. Já a célula eucarionte, ela é toda completa. Ela tem a membrana separando o conteúdo do núcleo, o DNA está guardadinho no núcleo. Ela tem várias organelas aí para desempenhar todas as funções celulares, digestão, respiração, fotossíntese, produção de proteína. Então, a célula eucarionte é uma célula completa. E aí ela é diferente, tem que lembrar da célula procarionte, não tem membrana nuclear. Célula eucarionte tem membrana nuclear. Principal diferença aí, certo? Outra diferença, a célula procarionte,
as organelas são ausentes, só existe uma organela na célula procarionte, que é o ribossomo, então que vai sintetizar as proteínas. Não esquece de dar uma olhadinha muito atento a essa questão das organelas. As organelas, elas são super importantes e caem em prova. Bom, vendo a diferença aí de procarionte e eucarionte, a gente passa para células eucariontes somente. Dois tipos de célula eucarionte, célula animal e célula vegetal. Pensa comigo, Fera, pensa. Se a célula vegetal ela faz fotossíntese, ela precisa de uma estrutura para fazer fotossíntese. Então, ela tem o cloroplasto. Célula animal não tem. Por que célula animal não tem? Porque ela não precisa fazer fotossíntese. Então, ela não precisa dessa estrutura. Já é uma diferença. Outra coisa, diferença entre as células eucariontes animal e vegetal. A célula vegetal, ela ganha e perde água com facilidade, por causa aí da entrada de água pelos estômatos, para fazer a própria fotossíntese. Então, a entrada e saída de água é muito grande. Então, ela precisa de uma estrutura que não deixe com que ela fique muito murcha, nem muito túrgida, nem muito cheia. E aí, essa estrutura que não deixa ela ficar nem murcha, nem muito túrgida, é a parede celular. A parede celular é uma outra estrutura que diferencia célula animal, célula vegetal, célula eucarionte animal, célula eucarionte vegetal. É importante também a gente lembrar que existe outra estrutura que é o vacúolo contrátil, né, que faz esse controle osmótico, né, da célula vegetal, que na célula animal também é ausente. Então, ó, temos três tipos de célula: procarionte, eucarionte animal e eucarionte vegetal. Lembrando, o procarionte não tem a membrana nuclear, certo? O conteúdo do núcleo é disperso no citoplasma. Já a eucarionte animal tem todo o maquinário, todas as organelas, toda a estrutura para desempenhar várias funções, só que ela tem uma diferença da célula vegetal. Na célula vegetal vai ter parede celular, vacúolo e cloroplasto, que na célula animal não tem. É importante a gente lembrar também as partes da célula, tá certo? Quais são as partes principais que toda célula tem? Membrana, citoplasma e núcleo. Opa, Shirlane, célula procarionte tem núcleo? Ela tem. O conteúdo nuclear está lá, ele só não é individualizado, tá? Então, membrana é super importante a gente falar de composição de membrana, que a membrana ela é lipoproteica, que a membrana tem permeabilidade seletiva, que ela vai estar ali selecionando quem entra e quem sai, tá? da célula. E é importante a gente entender dentro desse processo os transportes ativo, transporte passivo e qual deles gasta energia, né? E o que não gasta. O transporte passivo não gasta energia, transporte ativo gasta energia da membrana da célula. É importante também a gente lembrar que dentro do transporte passivo a gente tem a difusão facilitada e tem a osmose. E o transporte ativo a gente tem como exemplo aí a bomba de sódio e potássio. Não esqueçam também do núcleo, tá? O núcleo ele é muito importante porque dentro dele tem o DNA e o RNA. E dentro disso, como eu falei lá no começo, lá no começo eu disse que a citologia era um assunto que puxava todos os outros. E a gente precisa estudar o DNA, saber como é que funciona, como é que duplica, como é que ele vai sintetizar proteína, quais são as organelas que vão estar envolvidas aí dentro dessa célula. Fera, muito obrigado. Espero que a gente tenha aqui feito uma aula boa para que você consiga revisar tudo que você precisa nesse finalzinho aí do Enem. Beijo, até a próxima.